Fala galera, olha só, aqui no Beira-Rio pra gente falar do Internacional, que ganhou, abriu vantagem na Copa do Brasil, mas foi vaiado no estádio Beira-Rio. O técnico Mano Menezes, depois do jogo, explicou algumas das suas escolhas, time que também, é verdade, tinha desfalques. Mas foi o Inter que estreou na Copa do Brasil e levou uma vantagem mínima para decidir fora de casa. Tudo isso eu vou te contar a partir de agora. Vem aí a vinheta e a gente vai falar bastante da vitória do Inter, que teve vaias aqui no Beira-Rio. Bom pessoal, vamos lá, vamos falar do Internacional aqui nos Setoristas. Antes já quero dizer para você te inscrever no canal se ainda não é inscrito, né? Deixa o teu like no vídeo, compartilha com a galera aí para que o nosso conteúdo possa ir cada vez mais longe. Bom, aqui no Beira-Rio, zona mista já, o pessoal terminando o trabalho por aqui. O Tiger vai começar a gravar o conteúdo do A Dupla aqui do meu lado daqui a pouco, assim que eu liberar o tripé para ele. Mas é o seguinte, o Internacional hoje colocou os três atacantes. O técnico Mano Menezes se entregou aos três atacantes, que era pedido há muito tempo, e ele colocou Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano. O Pedro Henrique fez um teste no vestiário, passou no teste e aí completou o ataque com o Wanderson e também com o Luiz Adriano. Não tinha o Bustos, nem o Mário Fernandes, então na lateral direita o Matheus Dias foi improvisado, o Igor Gomes, por exemplo, seria uma opção, não foi utilizado. No meio-campo, Gabriel Baralhas foi mantido entre os titulares. Na lateral esquerda, o René voltou a jogar depois da sua lesão muscular. Só para ter uma ideia da escalação que teve o Internacional. Só que começa a bola a rolar, o estádio que hoje recebeu 19 mil pessoas apoiando o Inter e um pênalti a favor para o Inter. Parecia que tudo ia começar da maneira que o torcedor colorado esperava. Só que o Pedro Henrique acaba errando o pênalti. O goleiro do CSA defende a cobrança de pênalti e 5 minutos depois o CSA sai na frente no Beira-Rio, faz 1-0 e o clima muda. Vaias principalmente para o Kehler durante o jogo, vaias para a equipe, para alguns personagens do time do Inter. O Kehler foi o mais vaiado durante o momento de instabilidade do Internacional no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Alan Patrick empata o jogo, e esse talvez o melhor jogador do Inter já vencendo na temporada. Foi hoje aqui também, porque no segundo tempo ele faz o gol que o Inter acaba virando o jogo. No segundo tempo, o Mano mexe de novo na equipe, o Tauan Lara entra no time, joga na lateral esquerda, o René é passado para a zaga, o Vitão vai para a lateral direita, o Mano acaba mexendo bastante, o Luiz Adriano termina parte do jogo como armador, depois vem o Lucas Ramos, o Inter tenta fazer o terceiro gol para liquidar o jogo, não consegue, e ainda quase em duas grandes defesas do Kehler no segundo tempo, que fez ele ser aplaudido pela torcida aqui no Beira-Rio também, o Inter desperdiça a chance de aumentar o placar e ainda se livra de tomar um empate. No fim da história, na bola rolando, leva vantagem para definir fora de casa no dia 27 de maio. Passando, né? Lembrando, o Inter recebe 2 milhões e 100 mil reais pela vaga. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes admitiu que o Inter deveria estar jogando mais do que estava e deveria render mais do que estava rendendo. Ele explicou que a escolha das mexidas do time com com os três atacantes, deixando a formação mais ofensiva, deu ao Inter mais força ofensiva de ataque, com mais jogadas ofensivas, mas deixou o meio, de certa forma, mais descoberto, mais vulnerável ao adversário. Agora a gente vai ouvir, para fechar nessa relação do pós-jogo do Inter, o Mano Menezes, quando ele foi perguntado, e aí a gente vai colocar o vídeo, sobre o Internacional tá jogando em abril pouco. Será que o Inter poderia estar jogando mais? A gente vai fechar o vídeo de hoje aqui dos Setoristas com a declaração do Mano Menezes sobre o momento que atravessa o Inter na temporada, e o técnico colorado explicou. Futebol não dá para separar as coisas em partes para saber o que é mais e o que é menos influente, né? Uma coisa leva a outra. Nós não tivemos, já que vocês citam muito o ano passado, e eu também não tenho nada contra citar o ano passado, quando nós estivemos jogando bem ano passado, não tínhamos problema de ambiente, não tínhamos problema de questão técnica com os mesmos jogadores. Mas o ano mudou e as coisas mudam para todo mundo. Você olhar em volta, você vai ver que grandes equipes no mundo têm dificuldades e são inexplicáveis às vezes, porque estão lá o mesmo treinador, os mesmos jogadores,
a estrutura é muito boa. E aí o futebol às vezes some como que sem encontrar todas as explicações. Mas eu acho que trabalhando, mantendo a tranquilidade, tendo uma boa dose de humildade, nós podemos, sem dúvida nenhuma, começar a caminhar numa reestruturação da equipe. Certamente vai passar por alterações no jeito de jogar, porque já está ficando claro que algumas coisas não funcionam como funcionavam antes. Então o treinador tem que encontrar essas soluções. A gente já fez algumas alterações durante o Campeonato Gaúcho, né? Colocamos Pedro para frente, a equipe ficou forte na transição, na recuperação de bola e chegada na frente, mas a gente sabe que isso também é pouco. Você vai encontrar adversários que vão exigir que se proponha um jogo mais dentro do campo do adversário, e essas características já não batem tanto, então nós estamos trabalhando para encontrar essas soluções. A questão do ambiente, eu vejo certas coisas com normalidade, eu entendo elas, porque não dá para querer que o torcedor aceite as coisas sem cobrar, sem reagir, quando ele está vendo ali que as coisas não estão funcionando tão bem. Nós, às vezes, falamos uma coisa e chegamos lá dentro do campo e não conseguimos fazer. Todos temos consciência do que precisa ser feito, trabalhamos para fazer bem, e às vezes chegamos lá no campo, não conseguimos, o jogo de uma hora para outra escapa do controle. Então eu tenho que entender o torcedor, não temos que cobrar nada do torcedor, temos que entregar mais para o torcedor. E o futebol sempre, na maioria das vezes, quase como regra, obedece esse caminho. Primeiro você entrega, depois você cobra.